Bom, então vamos iniciar com uma oração, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu encontrar a eterna felicidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Jesus manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, então, primeiramente, muito boa noite a todos, né? É uma alegria a gente poder estar juntos novamente. Nós estamos aí na nossa segundo mês de formação desse projeto que tem a pretensão de durar aí mais ou menos 9 meses, assim como foi explicado na primeira formação. E o intuito dessa aula de hoje é nós falarmos um pouquinho, começar a entrar um pouquinho nos princípios da devoção. Então, nós iremos, assim como foi dito na primeira aula, né, nós estamos levando como base aí a formação de três grandes santos da Igreja Católica, né, que é São Luís, Santo Afonso e também São Maximiliano, que foram três santos que tiveram um ardente amor por Jesus e um ardente amor pela Virgem Maria também. Então, hoje nós iremos adentrar um pouquinho nessa devoção mariana, naquilo que esses três santos nos ensinam, assim como, bem como também com a igreja. E nós iremos também começar a falar um pouco das virtudes da Virgem Maria. Né? Na aula passada, nós falamos um pouco de várias virtudes de Nossa Senhora, mas decorrendo brevemente sobre elas, e o intuito hoje é que a gente se aprofunde um pouco mais na virtude da humildade, né? Que é a raiz de todas as outras virtudes, assim como nós iremos ver um pouco mais para frente. Bom, eu gostaria de começar essa aula de hoje, né, lendo um trecho da Sagrada Escritura, que está no Evangelho de São João, no capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. Então, a Sagrada Escritura vai falar assim, né? Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, eu escolhi começar com esse trecho da Sagrada Escritura porque ele tem uma íntima relação com aquilo que nós estamos propondo nesse projeto. Né? Nosso Senhor, ele disse a Nicodemos, né? Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E Nicodemos ali um pouco indignado, né? Ele fala, mas
porventura pode um homem velho, né, voltar ao seio de sua mãe? Né, e Nosso Senhor explica, né, que esse nascimento é um nascimento na ordem da graça, né, é o chamado que Deus tem para cada um de nós, um chamado de nós sermos filhos de Deus, né, de nós nos aderirmos, né, ao projeto da salvação. Então, esse é a vocação universal de todo cristão, né? O cristão, ele é chamado à santidade. Assim como nós já vimos na aula passada, nosso Senhor nos criou para amar e glorificar a Ele, né? E esse renascimento da graça, ele tem uma íntima ligação com o nascimento, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Verbo encarnado. Assim como nosso Senhor escolheu nascer pelo ventre da Virgem Maria, nós esperamos também, através desse mesmo ventre, ser formados, né, para sermos novos cristãos, né? Então, nós esperamos, através do ventre de Nossa Senhora, é lógico que isso é uma analogia, mas nós esperamos, através das virtudes da Virgem Maria, bem como através do auxílio de Nossa Senhora, nos tornarmos filhos de Deus, né? Nascermos de novo, né, para a vida da graça, né? Então, a ideia hoje é que nós entremos um pouco mais naquilo que esses santos, né, que nós trouxemos, que eu já comentei, citei sobre eles, o que eles nos ensinam para que nós sejamos gestados pela Virgem Maria, né? E, inicialmente, nós iremos utilizar os escritos de São Luís, que ele deixou no Tratado da Verdadeira Devoção. E bem no comecinho do tratado, lá no capítulo 4, 5 e 6, São Luís mostra para nós, né, a relação da Virgem Maria com a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, ela está intimamente ligada com a Virgem Maria. Nós vimos na aula passada, como que Nossa Senhora, ela estava predestinada no coração de Deus em várias passagens do Antigo Testamento, né? Então nós passamos por diversas passagens, e essas passagens elas nos mostrou o quanto que Nossa Senhora ela foi predestinada por Deus, né? Ela foi escolhida por Deus para essa missão que Deus colocou no coração dela. Então São Luís reconhece, né, ele começa no seu tratado reconhecendo, deixando uma coisa muito clara, né, que diante da majestade de Deus, Nossa Senhora ela é um nada, né, e que Cristo, para Cristo se encarnar, Cristo não precisaria da Virgem Maria, né, mas é interessante salientar que Deus, não precisando, ele quis precisar da Virgem Maria, né, porque nós vimos na aula passada que Nosso Senhor ele poderia ter vindo ao mundo de diversas formas, mas qual foi o meio que Deus escolheu para vir no mundo? Através do seio da Virgem Maria, né? E Números 23 vai dizer, né? Por acaso Deus é homem para se arrepender ou para voltar atrás? Né? Quem volta atrás somos nós, né? Pobres pecadores. Mas Deus não volta atrás, porque Deus é onipotente. E uma vez que Deus escolheu algo, aquele algo que Deus escolheu, aquilo que Deus colocou para nós, aquilo é a melhor coisa que poderia ser feito, né? Então, se Nosso Senhor ele escolheu vir ao mundo por meio da Virgem Maria, nós cremos que essa escolha foi a melhor que poderia ser feita. Então, Nossa Senhora ela está no coração de Deus, né, intimamente ligada ali, e essa ligação entre a Santíssima Trindade e a Virgem Maria é o que nos faz recorrer a Nossa Senhora, né? Porque através do auxílio dela, nós conseguiremos chegar mais rápido a Deus, porque é assim que Deus escolheu vir ao mundo. Se não fosse assim, não haveria motivo para Nosso Senhor escolher ter vindo ao mundo. Ele poderia ter vindo ao mundo de qualquer outra forma, né? Mas Cristo se entregou nas mãos de Nossa Senhora, né? Assim, e como eu dizia, né, lá no capítulo, na Sagrada Escritura, no livro de Números, vai falar que Deus não volta atrás. Então, por que Deus entregaria a Virgem Maria a São João, aos pés da cruz? Por que Deus escolheria vir
no seio da Virgem Maria, se fazer um de nós, se fazer homem, pelo seio da Virgem Maria, se não fosse esta vontade que Deus também quisesse para nós. Né? Não faz sentido, né? E Deus não se contradiz. Né? Então, portanto, esse é uma forma de nós vermos que, de fato, isso é aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E é engraçado que essa relação entre Nossa Senhora e a Santíssima Trindade, ela foi explicada por diversos santos, né? E isso é aquilo que, como nós vimos na aula anterior, fez com que Deus agraciasse Nossa Senhora com tantos dons, né? Como nós vimos, né? Santo Agostinho, por exemplo, ele vai falar que quando Deus eleva alguém a uma alta dignidade, Deus também torna essa pessoa capaz, torna essa pessoa apta para exercer aquilo. Né? Então, Nosso Senhor, ele não colocaria um fardo nas nossas costas maior do que nós conseguiríamos corresponder. Né? Então, se Deus nos chama a ser santos, né, a Sagrada Escritura diz, né, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Então, quer dizer que é possível ser santo. É porque Deus não iria pedir algo que fosse impossível para nós. Né? E Santo Agostinho, ele fala exatamente isso, que Deus, ele capacita o ser humano de acordo com o chamado dele. Então, se Deus nos chamou para ser santo, obviamente que com a graça de Deus, nós conseguimos alcançar esse fim, né? Esse fim da santidade. E se Deus chamou Nossa Senhora para ser a mãe do Filho de Deus, com certeza Deus também deu muitas graças para ela que Deus não deu a nenhuma outra pessoa. Ora, São José e Nossa Senhora, eles tiveram uma missão que foi uma missão única. Né? Por exemplo, a missão dos apóstolos, né, que Nosso Senhor diz lá em Mateus 28, Nosso Senhor fala, né, ide a toda criatura e evangelizai, né, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão dos apóstolos, que hoje é a missão do clero da igreja, ela é uma missão que se repete diante de várias vocações. Por exemplo, uma missão dos anjos. Por exemplo, cada coro celestial dos anjos, eles têm uma determinada função. Né? Os anjos, eles têm vários anjos que são da mesma classe. Mas São José e Nossa Senhora, eles tiveram um chamado que só eles exerceram. Por exemplo, só a maternidade da Virgem Maria. Só Nossa Senhora, só ela foi agraciada para ser a mãe do Filho de Deus. Nenhuma outra criatura no mundo recebeu tantas graças, né, para poder exercer tal missão. Por isso nós cremos que Nossa Senhora, ela foi adornada por Deus de muitas virtudes que jamais nenhum outro ser humano pôde um dia conceber, né? Porque Nossa Senhora, como nós vimos na aula passada, ela está a nível de santidade acima de nós. Né? Aquilo que São Luís começa falando. A Virgem Maria, perto de Deus, ela é um nada. Afinal de contas, ela é uma criatura. Nós não estamos aqui tentando colocar Nossa Senhora no lugar de Deus, não é isso. Mas Nossa Senhora, nós precisamos ter humildade para reconhecer que Nossa Senhora perante nós, ela é uma criatura agraciada. Afinal de contas, ela foi a mãe do Filho de Deus. Né? E acredito que eu não acredito, eu tenho a certeza que ninguém de nós aqui recebemos tal missão, né? Assim como São José, como foi dito também. Então, Nossa Senhora, ela foi consumada por essa santidade, né? E aqui, meus irmãos, para a gente entender isso, não basta apenas o raciocínio, né? A fé e a razão, elas andam junto, tanto que o Papa João Paulo II, né, ele escreveu uma encíclica falando isso. Porém, existem certas verdades que a nossa inteligência ela enxerga que essas verdades elas só são dadas através da iluminação da graça. Por isso nós precisamos, para contemplar essas verdades, primeiro ter humildade, né, para reconhecer que nós estamos diante de verdades sobrenaturais, né, não é algo simples, de fato não é algo simples para
para entender, nós precisamos ruminar essas coisas, nós precisamos ler com calma, tentar entender, porque se a gente for somente pelo raciocínio, o raciocínio ele pode nos levar para um caminho errado, para um caminho que não é verdade, né? E por isso é necessário muita oração, né? Para que Deus nos mostre, né, quem é Ele, e para que Deus nos mostre quem é a Virgem Maria, né? Porque aquilo que São Luís fala, né, e nós já vimos na aula passada também, que Nossa Senhora é comparada à Lua, e Nosso Senhor Jesus Cristo ele é comparado ao Sol, né? Por exemplo, se a gente sai no quintal da nossa casa, por volta de meio-dia, e a gente tenta olhar para o Sol é tão forte que ele ofusca a nossa visão. A gente é incapaz de olhar para o Sol. Portanto, entretanto, a gente é capaz de olhar para a Lua. E a Lua, por si só, ela não tem brilho. O brilho da Lua, ela vem do Sol, né? Então, essa analogia, ela nos ajuda a entender que a Nossa Senhora, ela só aponta para Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nossa Senhora, ela não quer nada para si, assim como nós iremos ver um pouco mais para frente na virtude da humildade que nós trataremos hoje. Bom, essa relação da Virgem Maria com a Santíssima Trindade, ela pode ser explicada diante de três perspectivas diferentes. A primeira, por exemplo, é a relação de Nossa Senhora com Deus Pai, Criador, né? A primeira pessoa da Santíssima Trindade. E São Luís nos ensina que Deus Pai deu seu Filho ao mundo por Maria, que foi aquilo que nós estávamos falando, né? Que eu não sei agora se foi Santo Afonso ou se foi Santo Agostinho, que falava assim, né, que a humanidade, ela foi durante anos e anos, né, durante 4.000 anos de história, a humanidade, ela sempre esperou por meio dos profetas, por meio dos santos, sempre pediu para ver Deus, né, para poder ter contato com a vontade de Deus, né? Os patriarcas, os profetas sempre suplicavam isso. Daí Santo Agostinho fala, eu tenho quase certeza que é Santo Agostinho, que o mundo sendo indigno para receber o Deus Filho diretamente nas mãos do Pai, Deus fez isso através do seio de uma mulher, né? De uma mulher que se rebaixou, né? De uma mulher que não quis nada para si, que deu o seu sim diante do anjo para fazer a vontade de Deus. Então, essa é a relação da Virgem Maria com Deus Pai, né? Deus Pai, assim como nós vimos na aula passada, Deus sempre teve, assim como Deus sempre teve no coração dele toda a história da humanidade, nosso Senhor, antes disso, ele teve no coração dele a Virgem Maria, né? Quando Deus previu no coração dele que o homem iria cometer um pecado, que o homem iria transgredir aquilo que Deus tinha colocado para nós, Deus já pensou na Virgem Maria, né? Já pensou na figura de São José, né? E a Nossa Senhora, então, ela foi pensada pelo coração de Deus antes de todos nós, né? Porque Deus já tinha previsto aquilo que iria acontecer com a humanidade. Né? E exatamente por isso, e por essa missão singular, que foi aquilo que nós falávamos, que Nossa Senhora, diante de Deus, ela encontrou uma graça muito singular, que essa graça, ela é maior do que toda a graça, as graças dos santos, de todos os santos juntos, e de todos os anjos também. Porque, assim como nós dizíamos poucos minutos antes disso, Nossa Senhora, ela foi a mãe do Filho de Deus. E esse chamado da Virgem Maria foi um chamado peculiar, né? E nós vimos a relação disso com aquilo que nosso Senhor ele fala para Nicodemos, né? Quem não nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E o que é nascer de novo, né? Aquilo que nós já vimos. Nascer de novo é nos configurar ao nosso Senhor, né? Aceitar o chamado de santidade. A segunda perspectiva que nós podemos olhar a relação da Santíssima Trindade com a Virgem Maria é de Nossa Senhora com Deus Filho.
Né? E São Luís, ele fala lá no tratado também, no capítulo 18, no número 18, que Nosso Senhor encontrou a liberdade de se aprisionar no ventre da Imaculada, né, no ventre de Nossa Senhora, deixando com que ela falasse as coisas que ele deveria fazer. Então, vejamos o tamanho da entrega que Deus teve a essa mulher, né, o tamanho da graça que Deus deu a ela, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali durante 30 anos, na infância, quando era pequeno, a Sagrada, o Catecismo da Igreja nos ensina que Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, Nosso Senhor Jesus Cristo, sendo verdadeiro homem, ele foi submisso e ele cumpriu todas as leis humanas para nos ensinar também a cumprir. Por exemplo, aquela passagem que fala que a Sagrada Família, Nossa Senhora apresentou Jesus no templo, né? Jesus foi circuncidado, né? Assim como era a tradução judaica. Então, Nosso Senhor, ele seguiu todos os preceitos que tinha no Antigo Testamento ali e tudo mais, e ele não deixaria de ser submisso e de respeitar os pais dele. Então, Nossa Senhora, numa visão humana, ela teve uma autoridade sobre Jesus aqui na Terra, né? Então, quando Jesus era pequeno, quando era adolescente, Nosso Senhor sempre teve um amor e um carinho e respeitou a Virgem Maria como mãe. Então, a ligação de Nossa Senhora com Deus Filho é uma coisa extremamente íntima, que certamente nenhum de nós conseguiremos alcançar isso. Né? Pegamos como exemplo a relação de uma mãe e filho nos nossos dias de hoje. Né? O quanto que uma mãe, ela conhece o seu filho, né? O quanto, às vezes, o filho ele faz uma cara diferente, a mãe já consegue ver ali que tem alguma coisa errada, que não tem alguma coisa muito certa. E Nossa Senhora, ela tinha isso com Jesus. Ela tinha essa proximidade, essa intimidade de fazer tudo ali por Jesus, por amar a Deus, né? Então, ela teve uma íntima relação com isso. E para Nosso Senhor Jesus Cristo, isso é muito bonito, que o coração de Nossa Senhora, ele era esse refúgio mesmo, né, onde que a Santíssima Trindade, ela podia repousar, né, diante de uma criatura que Deus criou para que essa criatura amasse ele, né, porque foi para isso que Deus nos criou, para amar ele. E com Nossa Senhora não foi diferente, mas Deus deu mais graça para a Virgem Maria, né? Então, nós estamos talvez eu estou sendo um pouco repetitivo, mas toda essa questão é para mostrar o quanto que a Nossa Senhora ela foi intimamente ligada à Virgem Maria. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Sim, quero fazer um comentário. O microfone está bem baixinho. Está baixo ainda? Para mim está baixo. Baixo? Está baixo? Melhorou um pouquinho, mas está baixo aqui ainda. E agora? Agora sim. Agora eu tirei o fone. Não, só queria fazer um breve comentário, porque isso que você falou é muito bonito. A gente, às vezes, parar alguns instantes, né, para meditar sobre isso que você falou, a relação de Maria com Deus Pai. É igual você comentou, né? Ele poderia escolher diversas formas para ela vir ao mundo, né? Poderia escolher os profetas, os patriarcas, de qualquer forma, ela poderia surgir do nada, né? Mas ele escolheu através dela, porque, como diz a passagem, né, ele achou, assim, ele achou graça, Maria foi achado, teve graça diante de Deus, né? Ele viu a sua beleza, as suas virtudes. Então, assim, essa foi a forma que ele escolheu, né? Poderia vir de qualquer jeito, então foi através dela, né, que ele escolheu. E a relação dela também com Jesus Cristo, né? Quem é mãe aí pode fazer um pouco assim uma reflexão só de imaginar, né? Ela que amamentou Jesus, né? Ela teve essa graça, esse privilégio. E tem a passagem que fala, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Esse crescimento muito se dá também pelas virtudes, né, de Nossa Senhora, pelas virtudes que ela tinha também de São José, né? Que proporcionou esse crescimento. Lógico que ele tinha total condição de fazer isso por conta própria, porque ele era Deus, né?
mas ela também teve a participação. Então, se a gente parar um pouco, né, para refletir só sobre esses pontos, a gente já consegue ver a grandiosidade de Maria, né, na história da humanidade, né? Só esse breve comentário mesmo para a gente poder refletir um pouco sobre isso que foi dito. É muito bom, Luiz. De fato, é muito bonito, né? Aquilo que a gente, esses dias atrás, nós fizemos uma live a respeito de São José, né? E teve algo muito bonito que a gente falou, que quanto mais a gente tentar adentrar nesse mistério, muito mais a gente vai estar longe ainda, porque de fato é um mistério, né? E muitas dessas coisas está no coração de nosso Senhor. E a gente certamente vai descobrir essas verdades somente no dia que nós estivermos diante de Deus, né? Porque são mistérios muito grandes, né? E nosso Senhor, certamente, né? Tem aquela passagem que fala, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão, né? E isso tem uma ligação muito íntima com isso também, por causa daquilo que eu falava um pouco anteriormente, né? Nosso Senhor, ele não fez nada por acaso, né? Nosso Senhor sendo a sabedoria encarnada, né? Deus sendo onipotente, ele escolheu, desenhou a história e colocou as pessoas escolhidas ali em cada parte da história para que isso tivesse um impacto também na nossa vida. Por exemplo, se a gente for estudar a figura de Abraão no Antigo Testamento, do profeta Isaías, e assim, sempre Deus colocou algo na história da humanidade para que a gente pudesse retornar à casa do Pai, né? E assim Deus faz com a Virgem Maria também, né? Então essa relação com Nossa Senhora e Deus Filho é muito bonito. E a terceira perspectiva, para a gente encerrar esse assunto entre a relação da Virgem Maria com a Santíssima Trindade, é a relação de Nossa Senhora com Deus e Espírito Santo, né, com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Lá em Lucas 1,35, quando Nossa Senhora ela pergunta ao anjo, né, como aquilo se daria, né, quando o anjo anuncia e fala que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, Nossa Senhora, sendo virgem, ela pergunta, mas como isso vai se dar? Eu não conheço homem algum. E o anjo Gabriel fala à Virgem Maria, né? O Espírito Santo descerá sobre ti, né? E é muito bonito, né? Lá na Basílica da Anunciação, em Israel, existe uma espécie de uma madeira bem, bem grande, assim, que essa madeira ela cobre todo o altar, toda a parte do presbitério da igreja. A igreja ela é dividida em 3 andares, e o andar, a parte mais inferior, que foi onde o anjo anunciou a Virgem Maria, ela é coberta por uma peça de uma madeira especial, tem toda uma simbologia, e essa madeira, ela representa a sombra do Altíssimo, que cobriu a Virgem Maria, né? E Nossa Senhora, ela foi a única que mereceu ser chamada mãe e esposa de Deus. Então, pensemos o quão íntimo Nossa Senhora ela está da Santíssima Trindade, né? Nós vimos que Nossa Senhora, na figura de Deus Pai, ela foi predestinada no Antigo Testamento durante várias passagens, vários símbolos do Antigo Testamento predestinava a Mãe de Deus. Com Deus Filho, né, é o mais fácil de se ver, porque é uma relação entre mãe e filho, algo muito íntimo, né, e com o Espírito Santo de Deus, né, onde Nossa Senhora, ela foi agraciada, né, de poder ser chamada esposa do Espírito Santo, né, e é muito bonito, né, porque São Luís vai falar, né, que o Espírito Santo, sendo estéril em Deus, né, isto Deus não produziu nenhuma outra pessoa divina, né, ao não ser o próprio Filho dele, e esse Filho, Deus fez pela ação do Espírito Santo, pela Virgem Maria, né, então é algo muito, muito íntimo e muito bonito, né,
E São Luís vai falar também em relação, nessa relação do Espírito Santo com a Virgem Maria, que quanto mais o Espírito Santo encontra Maria numa alma, né, a devoção mariana, né, o intuito de amar Nossa Senhora para, através dela, aprender a amar Jesus, aprender a amar a Deus, muito mais o Espírito Santo opera nessa alma para produzir Jesus nele, né, novamente, aquilo que nós falamos lá no começo, né, a passagem de Nicodemos, né, aquele que não renascer da água e do Espírito, né? E o Espírito Santo que nos faz renascer dessa água, ele nos faz através da Virgem Maria, né? Então, com isso, a gente fecha essa relação, né, para mostrar o quanto que Nossa Senhora ela está intimamente ligada com a Santíssima Trindade, né? E mais uma vez, né, aquilo que São Luís fala, perante Deus, Nossa Senhora, ela não é nada, né? Mas sejamos humildes para reconhecer que perante nós, ela é muito, porque ela foi a mãe do Filho de Deus. Ela foi a esposa do Espírito Santo. Ela foi predestinada por Deus no coração de Deus durante todos os tempos, né? Desde de toda a eternidade, né? Então, Nossa Senhora, ela tem muito a nos ensinar. E uma coisa que nós iremos tratar hoje, a respeito dessas coisas que Nossa Senhora tem a nos ensinar, será a virtude da humildade, né? Que é aquilo que mais fica evidente na vida de Nossa Senhora, né? Na aula passada, nós falamos que o que é a virtude, né? Talvez se todos não lembram, eu vou fazer uma breve vou fazer uma breve explicação só para a gente lembrar. A virtude é uma disposição em nós para que nós façamos o bem, né? Eu me lembro de eu ter comentado na aula passada que quando a Igreja Católica ela vai canonizar um santo, ela olha as virtudes daquele santo. Então, por exemplo, existem vários graus de virtudes que não vai dar para explicar aqui agora, mas existe um tipo de virtude que são as virtudes heróicas. E essas virtudes, elas só vêm em nós pela infusão da graça do Espírito Santo. E é lógico também, né, aquilo que Santo Agostinho fala, que a graça supõe a natureza, então também com o nosso auxílio, né? E a pessoa virtuosa que tenta praticar atos bons, tenta dar o melhor de si para cumprir a vontade de Deus, para fazer aquilo que é bom, ela torna-se semelhante a Deus. Porque é exatamente isso que a virtude faz em nós. Ela tem um intuito, né, de nos deixar semelhante a Deus. E o que é o contrário da virtude? É o vício. Então, o vício é aquilo que nos desconfigura da semelhança de Deus. Quanto mais viciada, quanto mais vício uma pessoa ela tem, menos semelhante a Deus essa pessoa torna. E quanto mais virtuosa, né, o oposto, mais semelhante a Deus essa pessoa está. E Nossa Senhora, então, ela era uma pessoa extremamente virtuosa, né? E como eu já disse, hoje nós iremos ver sobre a virtude da humildade. E o que é a virtude da humildade, né? Antes da gente explicar, né, quando eu pensava a respeito disso, eu pensava que a virtude, existem várias virtudes que são hoje, né, nos nossos tempos, são vistas como coisas boas. Mas a virtude da humildade é algo muito interessante, porque parece que hoje em dia, toda vez que se fala de humildade, se fala num tom pejorativo, como se a pessoa humilde ela fosse uma pessoa acanhada ou uma pessoa boba, né? Hoje, por exemplo, infelizmente, quando nós entramos num contexto empresarial, as pessoas elas não estão buscando a humildade, né? Então, hoje, a virtude da humildade ela é algo que, infelizmente, as pessoas elas falam com um tom pejorativo, né? Como se fosse algo ruim. Mas a virtude da humildade, vai dizer o compêndio de Teologia Ascética e Mística, né, do Tanqueray, um livro muito importante sobre ascética e mística, vai falar que a humildade ela é a raiz de todas as virtudes. Então, isso é muito forte. Santo Tomás também explica isso na Suma Teológica, que através da humildade, né, a humildade é como se fosse o tronco de uma árvore, e através dela brota ali, sai os troncos, né,
que são as outras humildades, que são as outras virtudes, desculpa, que isso procede da humildade. Então, a humildade é algo extremamente necessário, né, na vida de um cristão, principalmente nos dias de hoje. E o Tanqueray fala também que a virtude da humildade, ela está anexa à virtude da justiça. Ou seja, uma das explicações de o que é a humildade é exatamente a gente tentar dar a Deus o que é de Deus e tentar dar ao próximo ao que é do próximo. Então, essa questão da justiça, o catecismo da Igreja Católica também vai explicar isso, que está intimamente ligada com a humildade. Se a gente consegue entender, por exemplo, no contexto de Nossa Senhora, que ela é superior a nós em questão de graça, isso exige de nós uma humildade, né? Hoje, ou, por exemplo, para a gente reconhecer que Deus é soberano e que nós somos meras criaturas. Isso exige de nós humildade. Então, a humildade ela está muito relacionada com a justiça. O Catecismo da Igreja Católica, ele também vai dizer que a humildade também está intimamente ligada com a temperança, né? A temperança é aquilo que, como o próprio nome sugere, que tempera, né, e que equilibra ali a vida de um cristão, né? Então, a temperança ela poderia ser explicada como uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa que consegue, diante de, por exemplo, uma injustiça, pensar antes de reagir, né? Ou, por exemplo, diante de uma situação boa, talvez também pensar antes de agir, né? E o catecismo fala que essa relação entre a humildade e a temperança, ela se dá através do domínio da nossa vontade, né? Através do domínio dos nossos instintos, né? De não agir pelo impulso, né? Agir pela carne, mas agir também segundo o Espírito, né? Segundo aquilo que Deus espera que nós façamos. E um terceiro aspecto que está intimamente ligado com a virtude da humildade é a questão da verdade, né? Porque quando nós temos contato com a verdade, né, a palavra de Deus vai falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas essa libertação, ela exige de nós uma aceitação da verdade, porque a verdade, ela tem o poder de mexer conosco, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, vai numa Santa Missa e o padre está fazendo uma homilia, ou se não, alguma pessoa está fazendo uma explicação, e essa explicação ela está imbuída da verdade, essa verdade ela mexe com nós. Mas se a gente vai aceitar ou não a verdade, cabe a nós e depende, né, ali do nosso livre-arbítrio. Por isso, a humildade ela está também intimamente ligada com a verdade, porque uma pessoa humilde, ela tende a ser mais propensa a aceitar o plano de Deus, né? E qual que é o oposto da humildade, né? Qual que é o vício da virtude da humildade? É a soberba, né? E Nosso Senhor, ele resiste ao soberbo, né? A Sagrada Escritura vai dizer. E o soberbo, ele tende a não dar o braço a torcer, né? A não abaixar a cabeça e reconhecer que está errado, né? A não abaixar a cabeça e reconhecer que existe um Deus que sabe muito mais aquilo que é bom para ele do que si próprio, né? Então, a virtude da humildade, o oposto dela é o vício da soberba. Então, a gente percebe que a humildade ela está intimamente ligada a essas três coisas que foram faladas, né? A justiça, a temperança e a verdade, né? Porque enquanto virtude, a humildade, ela nos inclina para o autoconhecimento de nós mesmos. E quanto mais autoconhecimento nós temos de nós mesmos, nós vemos que nós somos dependentes de Deus, né? O justo, ele reconhece, né, que Deus, ele tem o melhor para a vida da pessoa. Então, se você reconhece na sua vida que você é uma pessoa fraca, obviamente você vai precisar ali de alguém que é mais forte do que você para te ajudar. E essa pessoa deveria ser nosso Senhor Jesus Cristo, né? O teólogo Garrigou Lagrange, né, no livro Das Três Idades da Vida Interior, também um livro de espiritualidade muito bom,
nós ainda estamos no âmbito de explicar ali um pouco do que é a humildade para a gente entender, até porque se a gente não entender o que é humildade, é muito difícil da gente colocar isso em prática, né? E o Garrigou Lagrange, aquilo que eu já falei, ele também coloca no seu livro que a humildade é a raiz de todas as virtudes, né? E a virtude, segundo Garrigou Lagrange, é aquilo que nos abre para o tesouro da graça, né? E ele faz a citação nesse livro daquela passagem que nosso Senhor fala, né, no Evangelho, que ele resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes, que está lá em Tiago 4:6. Né? Então, Garrigou Lagrange usa essa passagem para explicar que o humilde, ele consegue extrair do coração de Deus as riquezas mais profundas, né? As graças que Deus tem de melhor. Por isso que Nossa Senhora encontrou tanta graça diante de Deus. Porque se a gente for analisar a Sagrada Escritura, e a gente vai falar isso daqui a pouco, existe muito pouco falando sobre Nossa Senhora. Né? Porque a tradição da igreja nos ensina que a própria Virgem Maria, ela optou por isso, né? Por se diminuir para que Deus crescesse. Né? Por exemplo, a gente, na live de São José que nós fazíamos também, a gente explicava, né, que São José, ele foi citado pouquíssimas vezes na Sagrada Escritura, e ele era o pai de Jesus, né, o pai adotivo, mas foi São José que ensinou Jesus a ser homem, né, então foram os pais de Jesus, e se a gente for ver, eles foram muito pouco citados na Sagrada Escritura. Então, isso é basicamente, né, de um modo muito resumido, até pelo tempo nosso que é limitado, o que vem a ser a virtude da humildade. Pegando essa virtude da humildade agora e extraindo ela da vida de Nossa Senhora, Santo Afonso, né, que é um dos santos que nós estamos utilizando aqui como base para a nossa formação, ele destaca que essa virtude da humildade, ela era desconhecida até a vinda de Cristo. Então, se a gente for analisar ali o Antigo Testamento, todos os profetas, né, as pessoas do Antigo Testamento, elas não tinham muito essa visão do que era a humildade, né, de tentar viver uma vida humilde. E quem trouxe isso para nós foi Cristo, né, porque Cristo, né, Mateus, no capítulo 11, vai falar, eu sou manso e humilde de coração. Nosso Senhor é a humildade em pessoa, né? Nosso Senhor é dele que brota todas as virtudes que nós conseguimos alcançar. Então, foi Cristo que trouxe essa perspectiva de humildade para nós. E Santo Afonso explicando isso, ele fala que Nossa Senhora foi a primeira a ter contato com essa humildade, porque Nossa Senhora, como o Luiz falava, ela amamentou Jesus. Ela foi a imitadora do seu filho. Ela, ao mesmo tempo que ela ensinava ao Filho de Deus, ela aprendia muito com ela, né? Então, Nossa Senhora, ela sabia que ela era mãe do Filho de Deus. E diante disso, certamente ela se rebaixou muitas vezes, né? Eu não sei agora exatamente qual santo que fala isso, mas que fala que deve ter sido muito difícil para a Virgem Maria e para São José dar ordem para o Filho de Deus, porque eles tinham noção de que realmente ele era o Filho de Deus. E São Luís também, né, aliás, Santo Afonso, desculpa, ele fala dessa relação de que Nossa Senhora foi a primeira imitadora da humildade encarnada, que é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa ocultação na Sagrada Escritura, né? O Magnificat vai dizer, né? Porque encontrou quem é essa que... agora eu esqueci exatamente como está escrito, né? Mas porque ele olhou para a humildade da sua serva, né? Doravante, todas as gerações hão de chamar-me de bendita, né? O Magnífico vai dizer, né? Nossa Senhora, então, fala que Deus olhou para a humildade da sua serva. E da onde que Nossa Senhora aprendeu a humildade? Com a própria humildade que foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Bom, um outro santo que extrai essa virtude da humildade da pessoa, da Virgem Maria, é São Luís no Tratado, né, no Tratado da Verdadeira Devoção. E São Luís, ele nos diz, né, que a humildade de Nossa Senhora, ela era tão grande
na Terra, né? Tão grande que, como ela foi muito próxima dos discípulos, né? Depois que Nosso Senhor morreu na cruz e deixou os discípulos nas mãos de Nossa Senhora, pela pessoa de São João, Nossa Senhora ela se ocultou, né? Certamente, os evangelistas tinham muitos fatos a contar a respeito da mãe de Deus, né? Mas Nossa Senhora certamente ela optou por não aparecer, né? Por não aparecer na Sagrada Escritura. Então São Luís fala dessa humildade de Nossa Senhora novamente pegando essa perspectiva da Sagrada Escritura. E por fim, né, o terceiro santo aí que também faz parte da nossa formação é São Maximiliano, né? E São Maximiliano ele nos traz alguns aspectos práticos em relação à humildade, né? Pegando a primeira delas, São Maximiliano fala que nós precisamos, assim como Nossa Senhora, tomar consciência de quem nós somos, né? Porque Nossa Senhora ela sabia que ela era mãe do Filho de Deus, ela, hora nenhuma, ela se exaltou por isso, mas ela se rebaixou para que Deus crescesse, né? Para que ela diminuísse e Deus crescesse. Então, essa é uma forma da gente imitar essa virtude da humildade de Nossa Senhora, nos colocando no nosso lugar, né? Naquilo que Deus espera de nós. Nós somos criaturas, e como criaturas, nós temos o dever de dar graças ao Criador, né? Uma analogia que eu gosto muito de usar, né? Por exemplo, quando uma fabricante constrói um carro, quem é que mais sabe sobre o carro? É a própria fabricante. Ela sabe exatamente como o motor funciona, como as peças se conectam, e assim é o nosso Senhor. Ele sabe aquilo aquilo que é melhor para a nossa vida, né? E isso parte do pressuposto que nós saibamos quem nós somos, que nós somos criaturas, e Ele é o Criador. Ele sabe o melhor para a nossa vida. Um segundo ponto que São Maximiliano traz em relação a essas questões da virtude, da parte prática da virtude de Nossa Senhora, da virtude da humildade de Nossa Senhora, é o fato de nós nos ocultarmos, né? E isso é extremamente difícil, né? Porque vai contra a nossa natureza, né? O ser humano, depois que ele foi manchado pelo pecado original, ele quer ser estimado, né? Nós queremos ser reconhecidos, queremos que as pessoas recorram a nós. Então, isso está na concupiscência do ser humano. E a humildade, ela vai contrário a isso. Deveria gerar em nós esse combate para que nós vivêssemos a vontade de Deus de uma forma oculta. Ninguém precisa saber o que nós fazemos, né? Ninguém precisa saber aquilo que a gente faz no silêncio do nosso quarto, né? Como que a gente reza, ou se não, como que a gente, às vezes, aceita uma injúria, né? E isso Nossa Senhora fez muito bem. Ninguém sabe a intimidade da Virgem Maria, mas nós sabemos que ela viveu 30 anos em intimidade com Cristo, com o Filho de Deus. Mas, hora nenhuma, ela expôs isso, ela saiu falando, né? Nossa Senhora, ela viveu em Deus, entregue, né? Então, esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto que está muito intimamente ligado com o segundo, que São Maximiliano traz, é o desejo do último lugar, né? E isso também é extremamente difícil, né? Porque nós queremos sempre os primeiros lugares, né? Mais uma vez, é aquilo que eu dizia, vai contra a natureza do ser humano, né? Vai contra a concupiscência que nós fomos manchados. Nós queremos sempre o primeiro lugar, sempre ser o estimado, né? Então, isso é algo que nós podemos tentar praticar também, que Nossa Senhora, ela foi a última. Ela, como sendo filho de Deus, ela poderia estar presente em todos os locais, né? E ela, hora nenhuma, a Sagrada Escritura revela onde que ela estava, né? Como que foram feitas as coisas. Um quarto ponto que São Maximiliano traz, da humildade presente na vida da Virgem Maria, é reconhecer os dons que nós temos, que eles vêm de Deus, né? Porque uma tendência muito forte do ser humano é quando a gente faz algo bem, nós temos uma grande habilidade, por exemplo, para trabalhar, para fazer cálculos ou para qualquer coisa do tipo,
a gente tende a nos envaidecer por causa daquilo, né? E Nossa Senhora, ela nos ensina isso, de que essa questão da humildade, a gente precisa reconhecer que tudo que há de bom em nós vem de Deus, né? E isso deveria suscitar no nosso coração uma gratidão muito forte, né? Porque se a gente faz algo e as pessoas, porventura, elogiam a gente deveria fazer aquilo que Nossa Senhora faz, a gente deveria retribuir e devolver o elogio a Deus, porque se tem algo de bom em nós, esse algo bom é porque Deus colocou em nós, porque se Deus não colocasse, nós estaríamos nas trevas, né? E um quinto ponto, que São Maximiliano coloca, que é muito forte também, que é em relação que a humildade não é fingir a verdade, né, mas reconhecê-la. Aquilo que nós falamos que a humildade ela está intimamente ligada à verdade. Né? Muitas vezes nós temos a falsa impressão de que a humildade é a gente abaixar a cabeça, ser uma pessoa quietinha ali, que não fala nada, mas isso não é verdade. Né? A humildade, ela precisa estar em concordância com a justiça. Dá a Deus aquilo que é de Deus, dá a outro aquilo que é de outro. Então, se o outro tem algo de bom, mas você também tem, louvado seja Deus. Você não precisa mentir aquilo. Você pode reconhecer isso, contando que você reconheça de que você tem porque Deus te deu. Né? Não precisa ocultar algo que está em nós também. Porque muita gente fala assim, eu não sou bom para fazer isso, não. Muitas vezes nós somos bons porque são os talentos que Deus nos deu. Né? Aquela parábola dos talentos, né, que Nosso Senhor fala, né? E o nosso dever é multiplicar esses talentos. Né? Colocar a serviço do outro, a serviço de Deus, aquilo que Deus nos deu de melhor. Então, se lavando uma louça na cozinha, se é limpando um chão numa casa, se é cuidando de um filho, que façamos o melhor baseado naquilo que Deus nos deu. Bom, e basicamente, né, esse era um panorama geral daquilo que nós gostaríamos de trazer com esta aula, né? Está dando aí quase uma hora. Nós queríamos, então, trazer essa relação íntima de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, né, pegando ali naquelas 3 perspectivas que nós vimos, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e adentrar um pouco ali naquilo que Nossa Senhora tem a nos ensinar, né, para que nós sejamos mais virtuosos e, consequentemente, mais semelhantes a Deus. Então, basicamente seria isso, da gente entender um pouco do que é a humildade, que ela está intimamente ligada com a justiça, que ela está intimamente ligada com a verdade, né, como que isso se manifesta na vida de Nossa Senhora, para que nós, olhando para ela, nós consigamos imitar os passos dela, né, com o auxílio e com a graça de Deus e também com o auxílio da Virgem Maria, para que nós amemos mais a Deus. Eu não sei se o Luiz e se o Botinha, eles querem fazer alguma colocação que talvez não ficou clara, se alguém ficou com alguma dúvida. Se ninguém tiver, a gente só tem agora uma proposta em relação ao que a gente poderia trabalhar neste mês agora de abril até a próxima formação. De minha parte, não, Paulo. Está me ouvindo? Paulo, está me ouvindo? Estamos sim, Luiz, está um pouquinho embaixo, mas dá para ouvir. Não, de minha parte, não. Tá, só se alguém tiver alguma dúvida aí. Perfeito, sua explicação. Alguém quer tirar alguma dúvida, pessoal, manda no chat, abre o microfone, fiquem à vontade. Talvez alguma coisa não foi colocado de uma forma muito clara, a gente pode tentar explicar com outras palavras. Bom, tudo bem, então. Bom, diante disso, então, no mês passado, né, a gente deixou como prática uma jaculatória muito pequena, né, para a gente recorrer aí à intercessão da Virgem Maria. Bom, nesse mês, a gente trouxe aí como proposta a gente tentar
viver um pouco da humildade na nossa vida, né? E existem diferentes perspectivas para se fazer isso. A perspectiva que nós trouxemos aqui, mais uma vez, pessoal, isso aqui é apenas uma sugestão, né? Cada um aqui é livre para fazer as suas escolhas. Mais uma vez, ainda reforçando que a nossa relação com Deus, ela é individual, né? A salvação, ela não se dá por grupo, porque nosso Senhor, ele morreu por cada um de nós. Então, cada um de nós deveríamos corresponder à graça de Deus. E o que nós trouxemos, pegando essa perspectiva da humildade, claro que se não couber na sua vida, você pode tentar aplicar de uma outra forma, mas a gente colocou aqui para poder tentar nos silenciar diante dos intempéries da vida. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e uma tendência muito forte em nós é reclamar muito da vida, né? É tentar colocar ali muitas dificuldades, né, e tudo mais. E uma prática que poderia nos ajudar muito a tentar crescer na virtude da humildade é nos silenciar, assim como Nossa Senhora, né? A Sagrada Escritura fala, né, que a Virgem Maria guardava todas essas coisas no coração dela, né? E ofertar esse sacrifício a Deus, né? Então, diante, por exemplo, de uma humilhação, às vezes a pessoa falou alguma coisa que não foi... talvez a pessoa estava até certa, né? Ou talvez ela estava errada, né? Não vem ao caso, mas vem ao caso da gente se silenciar, né? Às vezes, diante de uma humilhação, às vezes, talvez uma calúnia, né? A pessoa pode falar algo que você sabe que não é verdade, né? Mas o silêncio, né, e a oferta disso no nosso coração a Deus pode nos ajudar a ser pessoas mais humildes, né? Então é isso, né? E há uma outra coisa também que está relacionada a essa questão do silêncio, né? Seria basicamente duas coisas, mas está intimamente ligada ao silêncio ali diante dos intempéries. É a gente tentar não agir pelo impulso, né? Porque uma tendência muito grande nossa, né? E isso eu tenho muita facilidade de falar, porque é algo muito natural que eu vivo, né? É da gente já sair tentando falar. Então, às vezes, alguma pessoa te fala alguma coisa que você não queria, a gente já quer rebater, já responder, ou talvez diante de uma situação, a gente já quer dar a nossa opinião, né? E a proposta seria a gente não agir por esse impulso, mas a gente esperar um pouco, né? E tentar rezar, né? Tentar, pelo menos por alguns milissegundos ali, ou segundos, não sei, a gente pensar um pouco, né? Pedir a graça de Deus, se a situação permitir, e tentar proceder segundo aquilo que o coração de Deus espera de nós. Então, seriam essas duas coisas. Nós podemos mandar lá no grupo, para ficar um pouco mais fácil, para a gente lembrar. E uma questão muito legal, que se todos, se aqueles que quisessem podem aderir também, a gente poderia escolher uma vez por semana para fazer a ladainha da humildade. Eu não sei se todos conhecem, a gente vai mandar lá no grupo, mas é muito bonito, porque a ladainha, ela vai nos falando ali, né, Senhor, diante do desejo de ser estimado, né, me livrai, né, do desejo de ser amado, né, e é muito forte, mas é uma petição a Deus para que o nosso coração possa se configurar mais a Ele, né, então a gente vai enviar lá no grupo essas duas questões, que está intimamente ligada ali a um único fio condutor, que é a humildade, e a gente vai deixar a ladainha, se vocês quiserem fazer uma vez por semana, talvez numa sexta-feira, ou todos os dias, né, do jeito que vocês acharem melhor aí. E para hoje, se ninguém tiver nenhuma dúvida, era isso que a gente queria trazer.